iniciar. Pessoal, olha só. Como uma outra vez eu dei um perdido aí na sala e das tarefas, né? E bastante gente já mostrou o que veio. E eu rasgo o dinheiro de quem fez a tarefa quando eu olho a tarefa. Tu entende, né? O cara fez a tarefa, ele fez o mínimo, que é o normal, o básico. Para ele corrigir a tarefa vai adiantar. Para os que não fizeram, não vai adiantar. Pode assistir a melhor aula do mundo. Se tu não faz exercício, tu não aprende. Melhor aula do mundo, não tem exercício. 0. Melhor aula do mundo, não fez exercício. Toma 0. É isso. Nem assistiu aula. Estudou sozinho, fez exercício. 10. As pesquisas mostram isso. Aula não é porra nenhuma, exercício é tudo. Aula não significa quase nada. 1 a 2%. Exercício é o resto, 98%, 99%, 97%. Por isso que quem não exercita vai se arrombar. Por isso que vai ter reprovação. A galera que não exercitar diariamente fazer as tarefas vai acabar reprovando. E vai ser mais difícil que no passado, porque o colégio está cada vez mirando mais a excelência dos alunos ao final do ensino médio. Certo? Então é importante ficar claro. Eu não vou ficar rasgando dinheiro dos competentes na frente de vocês. Porque o cara que fez a tarefa, porra, ele vai ficar lá, putz, agora o professor vai ficar lá 15 minutos olhando se os vadios fizeram ou não fizeram, enquanto eu já podia estar corrigindo os exercícios. É uma puta sacanagem o cara que fez. E se não fez, a culpa é muito mais do teu pai. Né, pai? Não olhou, né, pai? É, tá maduro já, né, pai? Não precisa mais cuidar, que agora já é grandinho, né? Tá errado, pai. Tem que olhar a porcaria do caderno todo dia. Mostra isso pro teu pai. Tu mostra isso pro teu pai se for corajoso. Certo? Então, pai, eu não tô no primário, não tô no jardim, não vou tocar a fraldinha deles, não. Se não fizeram, vão se arrombar na prova. Porque a prova é isso aqui. E tenho dito. Com o auxílio de uma calculadora. Que calculadora? Falei para não usar calculadora. Então no caderno do teu filho, pai, tem que ter uns cálculos gigantes, que nem esses que vão aparecer. Pena, pai, que se tu já não olhou, tu não vai poder olhar, que ele vai copiar a correção e vai te iludir, dizendo que, ó, pai, eu fiz. Já foi? Fiz todas as divisões? Não. Só fez 2 primeiras. Ele não fez a 3, ele não fez a 3. Engraçado, tu não está fazendo certo e errado como te pedi, né? Senão todos falariam, professor, foi até a letra tal. Corrigimos todas ou não? Sim. Falta 3. Falta 2 e a 3. A 2 eu corrigi quais? Ótimo. 0, ele quer a dízima periódica para 0,111, blá blá blá. Jeito idiota de fazer, jeito de quem não sabe nada. 1 sobre 9. Ah, agora eu sou bom em matemática. Para. Pega o número que se repete e divide por 9. Técnica idiota que não leva a nada. Não quero isso. Eu quero que tu seja bom. Vou multiplicar ambos os lados por 10. Meu, como é honesto isso, né, cara? Se tinha uma coisa que era igual a outra, eu multipliquei as duas por 10 e continua igual. Nossa, como é honesto isso. Meu Deus. Peraí, se isso é igual a isso, e x é igual a 0,111, tu deves concordar que isso menos isso tem que ser igual a isso menos isso. Por isso que é honestíssimo subtrair as equações. 10x menos x, 9x, 1,111 menos 0,111 dá 1. Dividindo ambos os lados por 9, isto é a verdade. Isto é a verdade acontecendo na tua frente. É um raciocínio lógico, muito bem explicável. 1 sobre 9 é uma doença que brotou, sei lá, da cabeça de quem? Oh, eu vou pegar o número que se repete e vou dividir por 9. Aí o teu cérebro murcha. Tens que aprender a fazer assim. É fundamental que tu aprenda a fazer desse jeito. Muito bem. Claro que quem não tentou, não conseguiu, não vai conseguir aprender. Tem que tentar primeiro, aí na próxima tu tenta. X igual 2,777 multiplica por 10 ambos os lados, e aí eu já vou colocar na parte de cima. E subtrai uma equação da outra. 9x é igual. 25. Pode falar, moço. Pode perguntar para mim. Porque como você está mais próxima da câmera, sai mais a tua voz do que a minha durante a aula. Claro. Está multiplicando, passa dividindo. 25 sobre 9. Não tem microfone aqui, gente. Minha voz tem que chegar até a câmera.
Se o cara peida do lado da câmera, aparece. Ih, meu. Galera aí atrás, Vai sair daí. tá seguradinha, tem que soltar de leve. Tá seguradinha. Beleza? Técnica idiota. Técnica idiota. Pegue os números que se repetem e os que não se repetem. Subtraia o número que não se repete. E divida por 9 pelo fato de a repetição ser de 1 em 1. Dá 25 sobre 9. Só que fazendo assim o cara decorou uma regra idiota que não leva a nada, que não o deixa mais inteligente. Agora, se o cara aprende usando equações, usando bom senso, ele fica melhor em matemática, mais inteligente, e isso vai se refletir na vida dele no futuro. Incrível como a matemática pode deixar as pessoas mais habilidosas com a mente. Letra C. Que vontade que eu tenho de ver se tu fez, cara. Mas eu não tenho certeza que a maioria não fez, eu não vou nem olhar. X é igual a 12,34222. Regra idiota que não leva a nada. Copie os números. Inclusive, um kit que se repete. Como repete de 2 em 2, eu copiei só o 2. Subtraia os números que não se repetem. 34. 12 e 34. Certo? Todos que não se repetem. Divida pelo número de noves igual ao número de algarismos que se repetem, que é um só. E acrescente zeros para os caras que não se repetem à direita da vírgula. Mais 2 do 12, né? À direita da vírgula. Ah, tá, à direita. Tanto que esse aqui a gente já não pagou zero, tá vendo? Aham. Essa é a regra idiota que não leva a nada. Agora vamos fazer do jeito ninja. O que eu estava fazendo mesmo na técnica anterior? Eu estava multiplicando a equação que eu criei. Porque só tinha o número, eu que botei x igual. Eu peguei a equação que eu criei e multipliquei por um número de tal forma que ao subtrair as equações, a dízima periódica sumia. Mas o problema é que a dízima periódica ela não está encostada na vírgula dessa vez. Ó. Tem 2 dígitos aqui. Ó. Se eu multiplicar por 100, ficaria 100x é igual a 1234,22222 para todo sempre. Muito bem. Mas e agora? O que eu faço para poder conseguir o valor de x na forma de fração? Tem que fazer... Porque se eu só subtrair não vai ficar legal, porque o 34 vai ficar aqui, ó. E eu não queria que isso acontecesse. Ah, peraí. Na outra eu tinha multiplicado por 10. Por que eu multipliquei por 10? Para poder tirar a dízima. Para poder tirar a dízima. E eu só multipliquei por 10 porque a repetição era de 1 em 1, né? Aham. Eu só vou ter que multiplicar então por 1 10 a mais do que eu já multipliquei. 100x vezes 10. 1000x. Isso aqui vezes 10. A vírgula só pula uma casa para a direita, né? E agora sim, se eu subtrair uma equação da outra, olha o que vai acontecer. 900x é igual. Concordam que a dízima vai se anular? Eu só vou ter que fazer aquela subtração ali, ó, provando que a decoreba idiota acaba funcionando mesmo. 12 menos 4 é 8. 3 menos 3 é 0. 3 menos 2 é 1. 1 e 1. 1. Dividido por 900. 11.108 dividido por 900. Dá para melhorar essa fração? Dá. Por quanto? Dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Embaixo vai dar 450. Em cima vai dar 11.000, metade de 11.000 é 5.500. E metade de 108 é 54. Dá para melhorar essa fração? Dá. Para dividir por quanto? 2. Metade de 450 é 225. Metade de 5.000 é 2.500. Metade de 500 é 250. E a metade de 54 é 27. Então deu 7, 7, 7, 2. É um número cabalístico, não é possível. 2.777 por 225. Como é que eu verifico se dá para simplificar mais? Dá para dividir por 2. Por 2 não dá
mais, número ímpar não é divisível por 2. Não dá mais. Se desse pra Os dois dividir. são... Como é que eu verifico se dá ou não? Ó, o 5 ele só pode Calma. ser dividido por Dá pra dividir que por é 5 ele. esse cara, mas dá pra dividir por 3 também, né? Como é que eu verifico se dá pra dividir por 3 os dois? Soma os dígitos, parabéns, 7 mais 7 mais 7, 21, 22, 23, ufa, não dá por 3, não dá por 5, mas vai que, sei lá, dá pra dividir ambos os números por um número diabólico, tipo 19, que é o número primo. Ou seja, né, se eu quiser criar uma fração na prova, que tu não consegue simplificar porque eu engendrei números do mal para criar a fração, eu consigo. Tu vê que viagem, né? Como tu fica na minha mão, se eu quiser te ferrar na prova eu posso, é óbvio que eu jamais faria isso. Então vai ficar um combinado aqui entre a gente. Quando tu for simplificar a fração, ou seja, dividir embaixo e em cima pelo mesmo número, eu quero que tu pelo menos verifique se dá para dividir por 3, 2 é óbvio, né? 2, 3, 5 e 7. Mais que 7 não precisa. Mais que 7 não precisa. Porque aí depois do 7, tu já teria que tentar ver se dá para dividir por 11. Depois por 13. Depois por 17. Depois por 19. Tá? Então aí ficaria do mal. Aí seria muita sacanagem minha criar uma questão dessa. Será que dá por 7? Não. Não dá porque esse aqui não dá para dividir por 7. Então tá bom. Essa é a fração. Eu sou o rei do erro. Eu sou um ser humano. Eu erro todo santo dia. Como pai. Como filho, errei muito. Eu erro em todos os quesitos. E tu tens que desconfiar de ti, porque tu é humano, então tu vai errar muito também. Muito. Então tu pega a calculadora depois de ter treinado, e aí tu pega a tua fração lá, 2777, bota lá o 225 e divide, se não der o número, porque erramos. E agora acertei, os astros estão alinhados, 12,34222. Tu viu que ridículo que é estudar matemática sozinho? Meu Deus, manda, cara, desculpa demora. Como é que eu descubro pra dividir por 3? É só somar e... Soma, se a soma dos dígitos for divisível por 3, o número é divisível por 3. Ah tá, se desse 24 ali, ia dar de fazer. Parabéns, é isso mesmo. Show de bola. Então, cara, eu vou te dizer que esse momento em que nós chegamos aqui é um primeiro momento relativamente desafiador. O aluno tem que trabalhar com equações, né, honestamente, sem decoreba maluca, mais passa menos, é multiplicando e depois você dividindo, essas besteiras que enfiaram na nossa mente, né? Então, essa aí é matemática honesta, essa matemática é a matemática que dá para explicar por que a coisa está acontecendo, né? O difícil para o aluno, geralmente, é ele descobrir a regrinha para quanto que ele vai multiplicar as equações para depois que subtrair a coisa funcionar. Só vai conseguir realmente entender o que está acontecendo treinando, né? Treinando bastante. Vamos que vamos. De repente agora tu vai cair a fichinha, vamos ver. Letra D, 1,710, blá blá blá. Primeiro tu cria uma equação. X igual, e agora? Por 1000, como é que tu descobriu, cara? Porque a repetição tem 3 casas, então tu usa 3 zeros. Parabéns, garoto. 1000x é igual, 1710, blá blá blá. O que eu faço agora? Só diminui, né? Pega a primeira equação, não esquece que na hora de diminuir é vírgula embaixo de vírgula. Subtraindo as equações, 1000x menos 1x, 999x. A dízima vai se anular, 1710 menos 1, 1709. X é igual a 1709 dividido por 999. E a técnica boba seria mesmo, né? Copia os números, inclusive uma repetição completa. Subtrai que não se repete, divide por tantos 9 quantos forem os algarismos da repetição. Isso não é matemática, isso é decoreba idiota. Isso é matemática. Mas a prova você deixa eu tirar por real, Se eu pode tirar a prova real com jeito idiota, é isso que é a pergunta? Como é que eu poderia te proibir de fazer isso? Te proibir de fazer isso seria o mesmo que vocês na prova não podem pensar em tal coisa. Se tu quiser primeiro fazer do jeito idiota e depois, através disso, ir ajeitando do jeito ninja, como é que eu vou adivinhar isso? Então, tu vê, a tua pergunta mostra que tu não sabia que tu pode pensar na prova. Tu achava que tinha que obedecer o professor na prova. Mentira! Prova é para pensar.
que eu ensino, eu vou ficar orgulhoso e vou dividir o jeito ninja que tu me ensinou na prova com todo mundo. Então cuidado, tem uma historinha muito interessante de um aluno criativo numa faculdade de engenharia aí no Brasil, que eu não sei qual era a faculdade. O aluno ele era tão foda, que quando o professor pedia para resolver uma conta do jeito clássico que ele tinha ensinado, o aluno o aluno ficava puto com essas aulas quadradas que eu te dou, entendeu? Essas aulinhas idiotinhas que eu te leio, apostila e tal. Esse aluno era tão ninja, estava na engenharia, e na faculdade é pior, é mais engessado ainda, tudo certinho, assim, sabe? Não tem aulas assim, muito emocionantes, diferentes. Tu lê o livro, tu não precisa ir pra aula na faculdade, essa é a tristeza. Então, na verdade, cara, o guri puto com essa coisa quadrada que é a faculdade, curso de giz, sabe? Porcaria. E aí o guri, para provocar, sempre resolvia as questões de uma maneira diferente. E sempre acertava. Só que o professor quadradão idiota dava 0 porque o guri não fez do jeito que ele ensinou. E o guri foi entrando na provocação e foi gabaritando todas as provas, mas sempre tomando 0, porque ele sempre fazia de um jeito diferente, só para cagar na cabeça do professor. Pegou recuperação final. Recuperação final. Todo mundo que o professor aprovou, só deixou em recuperação o único cara realmente que pensava na turma, que era esse guri ninja. E quando o guri foi fazer a prova final, o professor deu uma questão bem idiota. Afinal, o professor não queria reprovar o guri, só queria que o guri obedecesse. A questão era, como calcular a altura de um prédio usando um barômetro? Mostre como se calcula a altura de um prédio usando um barômetro. Barômetro, para quem não sabe, medidor de pressão. Qual medidor de pressão? Tudo bem? Pressão atmosférica. Todo avião tem medidor de pressão, tem relógio que tem medidor de pressão. Ele avisa, vai chover. Eu não acredito, daqui a pouco começa a chover, cara. Inacreditável. Porque quando a pressão baixa, é porque vem tempestade por aí. Depois a gente conversa sobre isso. O professor queria que o aluno usasse o teorema de Stephen e pronto, o teorema que eu vou te ensinar no que vem. Pressão é igual a pressão inicial mais massa específica do material, gravidade e altura. Então tu mede a pressão no topo do prédio, mede a pressão em cima do prédio, joga na equaçãozinha e descobre a altura do prédio. Teorema de Stephen. Era isso que o professor queria. Uma questão idiota. Resolve, vai embora, passou. O guri começa. Caso quiséssemos medir a altura de um prédio usando um barômetro, a primeira alternativa seria pegar o próprio barômetro. Então o barômetro ele é um instrumentozinho assim, né? Tem lá os númerozinhos. Pegar o próprio barômetro e ir no prédio medir. 1 barômetro, 2 barômetros, 3 barômetros. E aí poderíamos medir o prédio em unidades barométricas. Ele ainda pega no pé do professor. A altura do prédio são tantos barômetros. Outra forma de medir a altura do prédio usando o barômetro era num belo dia de sol, enterrar o barômetro do lado do prédio. A luz do sol ia fazer a sombra do barômetro, e aí tem o prédio com a sombra do prédio e a sombra do barômetro. O teorema de Thales calcula a altura do prédio usando o barômetro. Ou então a gente poderia subir no topo do prédio, jogar o barômetro lá de cima e anotar o tempo que demora para fazer barulho. Bum! Escutei o barulho, anota. Tem a velocidade de queda, dá para calcular o tempo de queda que eu vou te ensinar esse ano. A velocidade do som sobe 340 metros por segundo, dá para calcular o tempo de volta, faz uma equaçãozinha, descobre a altura do prédio. A gente poderia pegar o barômetro, amarrar numa corda e fazer um pêndulo. O período de oscilação de um pêndulo depende da aceleração da gravidade. Então daria para fazer esse pêndulo com um barômetro na base do prédio e no topo do prédio. E pela diferença do período de oscilação do barômetro, daria para calcular a diferença da aceleração da gravidade e daria para calcular a altura do prédio. E o guri continua mostrando N maneiras de calcular a altura do prédio com o maldito barômetro, que não era a maneira idiota como o professor queria que ele fizesse. Chegou no final ainda, depois de, se não me engano, das 7 ou 8 técnicas para calcular a altura do prédio usando barômetro, que não incluía a técnica que ele sabia que o professor queria que respondesse, ele ainda fala: caro professor, se o senhor não estiver satisfeito, poderia pegar o barômetro, ir até o síndico e perguntar: querido síndico, qual é a altura do prédio? Lhe dou de presente esse lindo barômetro. Aí tu entende por que eu fico puto quando tu não faz tarefa e eu tenho que te ler a apostila no quadro. Porque sabe qual era o meu sonho um dia? É entrar por aquela porta e não dar aula. Sair nas carteiras já. Cadê os exercícios que eu não consegui fazer? Pô, professor, não consegui fazer esse. Eu ia lá te mostrar, pô, acabou. Ali. E só isso, entendeu? Só te tirar as dúvidas de exercício. Porque tu já fez, tu já leu a apostila em casa. Que é o mínimo, né, cara? É o mínimo, né, pai? Ele lê a apostila em casa, pai. Só. É o mínimo, né, pai? E fazer os exercícios, né? Aí tu viria pra aula só pra tirar dúvida e fazer exercício. Porque a aula é uma merda.
O que salva, o que ensina, tu só vai ficar bom em matemática se fizer muito exercício ao longo do ano todo. Tá beleza, galera? Então toma cuidado, na minha prova tu pode tudo, desde que tu no final chegue na resposta de maneira honesta e apresente o teu raciocínio, seja em matemática ou seja escrito. Professor, eu pensei assim, assim assado, por isso, por aquilo, cheguei a essa conclusão. Se tu tivesse a capacidade, eu vou tirar o chapéu para ti. E se a tua solução for melhor do que a que eu ensinei, eu vou te erguer o topo, eu vou falar, galera, o fulano é foda. E olha só que ninja a maneira dele resolver, não pensei nisso, vou dividir com vocês. Então, cara, não se acanhe, mostre o ninja que tem dentro de ti. E tem, se tu deixar de ser vadio, tu vai ver que cada um de vocês vai brotar um ninja aí. Não se preocupem então com técnicas inovadoras, eu estou louco para encontrar gênios dentro de vocês. Essa questão, por exemplo, na prova, vai estar no enunciado, resolva pelo método completo. Ou seja, quem só responder assim do além, toma 0 na questão. Certo? Porque até eu vou achar que tu colou. Sacou? Eu vou achar que tu colou. Eu sempre acho que o aluno colou quando ele bota uma resposta sem o raciocínio. Por isso que na minha prova tem 0 questões de ABCD. ABCD para tu assinalar. Tem quantas? Nenhuma. Porque eu não sou retardado. Acho que eu vou confiar. Tu vai lá, olha. Da onde isso, né, cara? Nunca vou fazer. O ano todo as questões são discursivas. Tem que mostrar o que tu está fazendo. Se antes tem que assinalar a letrinha, meu querido, te prepara porque não vai ser assim tão gostosinho. Assinalar a letrinha. Vou deixar meu filho estudar um lugar que assinalar a letrinha para ele passar. Né? Questão 3. Calcule a expressão. Calcule a expressão. Agora eu gostei, agora me empolguei. Agora eu estou mais empolgadinho. O parômetro me empolgou. Não é isso? Não, cara. Como é que nós resolvemos essa encrenca? Tá na 21. Isso, eu acho que o melhor é isso. Passa a dízima para a fração. Menos 1 sobre 9, mais 25 sobre 10. Parabéns. 9 sobre 9. Eu acabei de fazer várias vezes a técnica ninja, então eu suponho que eu já te ajudei a compreender ela. Aqui o objetivo já é outro. Então se na prova caiu uma questão dessa, caiu aquela, e aí caiu uma questão dessa. Tu não vai ter que fazer do jeito ninja e aqui do jeito ninja de novo, entendeu? Por isso que saber um macetezinho para agilizar a tua vida também vale muito a pena. Né? Não tem 1 ali, né? Só 6 sobre 9. Beleza? Menos 1 sobre 9, mais 25 sobre 9, mais 6 sobre 9. Dá 30. Obrigado, 30 sobre 9. Demorou um pouquinho, hein? Divide por 3 em cima e embaixo. Dá 10. 10 e 3. 10 terços. Vamos supor que alguém guerreiro tenha tentado fazer com as dízimas, só para ver como é que foi divertido para essa pessoa. 0,3333 com 0,666 dá 0,333. Ah, eu fiz assim. Com mais 2,777. Cara, dessa quantos vezes? Só botar um 3 aqui. Então tá errado. Aqui, mais ou menos 0,1. Ah, tá certo. 1/3 é 0,333, né? 1 sobre 9 é 0,111. Ui, que perigo. 5, 5, 5. Já achei que tinha errado, ó. 5, 5, 5. E aí vamos ver como é que ficou então. 2 vai 1, 3, 3, 3. Então aqui não é 2. 2 está ali, né? Ah, não. 2 está ali, né? Ah, não, mas não é. Ah, tá certo, é 3 para sempre, né? Tu vê, pro cara fazer assim, ele tem que ter criatividade para entender que o primeiro número que ele acha é errado. Se o cara bota um 2 ali, ele errou, ele não sabe o que ele está fazendo. Por isso que não é adequado fazer assim, certo? Ih, tá errado, ó. Ah, tá certo, né? 10 terços é 3,333, tá certo. É isso aí. Então quem chegou em 3,333
Acertou. O ideal é que tu aprenda a fazer na forma de fração. Tem situações que se for usadíssima, tu não termina a questão a tempo. Tu tem que usar fração. O professor pensa assim, vou botar a dízimazinha aqui para pegar os trouxas. Aí o cara que não aprendeu a transformar, ele não faz a questão. Então por isso tem que saber fazer. Se na prova, se eu não simplificar o 30 barra... Sempre vai perder um décimo. Qualquer tipo de simplificação, no começo, primeiro trimestre, segundo trimestre perde 2 décimos. Terceiro trimestre perde 3 décimos, cada simplificação não feita. Então tu pode chegar a perder 30% da questão, porque no vestibular tu não ganha nada. Se tu não simplificou e assinalou a questão não simplificada, tu zera. Então é por isso que eu vou ir punindo cada vez mais, para obrigar você a simplificar. Eu não entendi porque que dá 3. Tu diz aqui no É último, porque, ó, é 7 mais 5 é 12, né? Certo? 2 vai 1, né? Só que tu só está dizendo que aqui é 2 porque tu não está usando os infinitos 7 que tem, 7 e 5. Aí eu fui uma vez mais para trás, aí eu percebi que aquele 2 não era 2, era 3, e que o 2 estava atrás dele. Mas aí eu pensei, não, mas tem mais um 7 e um 5 ali, então vai dar 3, não 2. E aí eu fui fingindo que eu estava raciocinando na hora para vocês verem se compreendiam o que eu estava querendo dizer, entendeu? Que como aquilo vai ao infinito, aquele 3 vai ao infinito também. Tá? Então tu vê, agora tem que ser bem viajado para entender aquela parte. Ali no cálculo que tu fez ali na esquerda, por que quando tu somou de cima e o 9 só continuou 9? Ó, a pergunta do amigo é uma pergunta de suma importância. Eu só fui entender fração depois que eu estava dando aula. Os meus professores me mentiram, me decoraram um monte de regra idiota e eu era bom de decoreba. Então eu decorava e fazia o que o professor mandava. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Seria muito bacana tu entender por que fração se soma do jeito que se soma, por que se subtrai do jeito que subtrai, por que multiplica do jeito que multiplica, para que tu não tenha regras decoradas na tua mente e sim tu saiba o que está acontecendo. Eu agradeço muito a tua pergunta, amigo. Apesar de ser um detalhe que a gente trabalhe no fundamental desde o 6º ano, eu tenho certeza que na dúvida não é só dele. Eu apostaria a minha vida que muitos de vocês não sabem o que fazem com as frações. Eu apostaria, minha vida não, meu dedo mindinho esquerdo. É que vocês não sabem operar frações. E a pergunta do amigo vai me ajudar, então, a explicar isso. Eu tinha um chocolate, esse chocolate é dividido em 3 partes. Familiar? É que naquela época, de repente, não estava muito interessado em realmente entender o que estava acontecendo. Aí a gente não aprende. Aí, comi esse pedacinho de chocolate, não escondi no armário, chocolate muito precioso. Escondi no armário porque eu queria comer sozinho aquele chocolate. E aí, perdi. Escondi tanto que não achei mais. Mas eu tinha outra barra em casa. Aí eu fui lá e comi mais um pedacinho da outra barra. Abri a outra barra e comi mais um pedacinho. E depois me perguntei, ó pai, que fração dos chocolates eu comi? 2 sextos. 1/3 mais 1/3, que é 2 sextos. 2/3. Tu viu que a galera tá falando 2 sextos, provando que não sabe porra nenhuma de fração. Que era para ter reprovado do 6º pro 7º. Que aí se tu reprova do 6º pro 7º, tu fica apavorado, meu Deus, eu não sei matemática. Aí tu faz com mais carinho de novo e tu fica bom. Por isso que a reprovação salva as pessoas, porque tem que reprovar. Não conseguiu, o professor fez tudo que podia, sentou do ladinho, chamou o pai, chamou o assistente social, chamou o psicólogo, e vamos lá criança, tal, a gente te ama, vamos lá. Não deu, não conseguiu, o certo é reprovar. Quando acontecer com teu filho, tu pede, não. Eu vi que meu filho não sabe porra nenhuma, eu vim aqui pedir a reprovação dele, não pode passar de ano, isso é amor. Nesses 10 anos de sala de aula, um pai veio me pedir a reprovação do filho. Esse cara amava o filho. Puta que pariu, cara, veio o cara emocionado. Vi pico, o já ia reprovar, óbvio, entendeu? Mas ele veio reafirmar que ele estava abraçado na reprovação, porque sabia que podia ajudar o filho. E tem pai que às vezes, cara, eu escuto por aí afora, em colégio mais do mal, que o pai vem armado pedir a aprovação do filho. Não é um pai, é um inimigo. É inimigo do filho. Ele odeia o filho, quer fuder com o filho e não sabe como. Aí ele quer que o filho seja aprovado sem competência. Não deixa acontecer com o teu. Se o teu não souber, tu pede a reprovação. Por que é 2/3? Por que dizer que é 2 sextos é um grande
muda. É isso que nós estamos discutindo. A pergunta do amigo é essa. A pergunta do amigo é essa: professor, por que na hora de somar frações a gente soma só em cima? Porque me decoraram isso. Mantenho de baixo, somo de cima. Não sabia por quê. Eu fiz o desenho para ver se tu sozinho consegue achar essa explicação. Porque se tu achar a explicação sozinho, tu nunca mais vai precisar da minha explicação para isso. Porque se eu te contar, amanhã tu esquece. se tu comer um pedaço de cada uma dessas barras, é igual a tu comer 2 pedaços de uma única. Se comer 2 pedaços de uma única delas, olha que legal. Se tu comer 2 pedaços de uma única, dá o mesmo efeito, né? Aham. E aí isso representaria, 2 terços. legal, um argumento bom. Uma explicação bem interessante, concorda comigo? Ele comparou, lembra, se eu comesse da mesma barra, ia ser só 2 de 3. Agora vamos ver, será que tem como fazer o 6 aparecer embaixo, só pra gente entender por que deu a confusão? Como é que eu poderia fazer o 6 aparecer embaixo? Eu poderia juntar isso numa barra só, né? Uma barra só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma barra só. Concorda comigo? Aí 2 pedaços tu comeu, né? Deve ter sido dessa confusão que a galera falou 2 sextos. Mas aí 2 sextos nesse caso é para mostrar que tu comeu 1 terço do que tu tinha todo, né? Então quando tu juntou as 2 barrinhas, aí já mudou tudo, estavas olhando uma barra só e tu comeu 1 terço do total. Quando eu falei que a gente comeu 2 terços do chocolate, eu estava me baseando no inteiro como sendo uma barra. Aqui não, né? O inteiro são as 2 barras, né? Concorda comigo? Foi daí que veio a tua confusão de querer somar embaixo. Toma cuidado. Outra coisa, eu vou falar isso mais uma vez e vou avançar depois, porque isso precisa de tempo para a tua mente digerir. Você dormir 8 horas essa noite e nas próximas noites para que essas informações dessa aula sejam absorvidas pelo teu cérebro. Não é hoje que tu aprende as coisas, é durante o sono nas próximas noites. Não é o babaca do Otávio que fala isso, são os pesquisadores, os doutores em neurociência e em educação. O teu filho aprende, pai, nas noites de sono posteriores aos dias que ele exercitou e pensou. Certo? Professor, meu filho está dormindo 5 horas, vai se arrombar. Salário baixo. E tu não é pai, né? Porque pai faz o guri dormir 8 horas. Vê o guri, abre a porta do quarto e chega perto uma vez que ele está dormindo. Com o celular longe, que tu sabe, né? Vai ter um brilhinho por debaixo da porta, pai, até de madrugada. Isso vai dar merda na vida do filho. Então olha só. 2. Vamos discutir outra coisa aqui. 2 quartos mais 3 quintos. Tá, tem que tirar o mínimo. Por quê? Isso é que eu gostaria, porque eu também. Eu tiro o NMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Isso eu decorei no 6º ano. Mas foi depois de velho que eu fui entender por quê. Cara, não sei, não faço a mínima ideia do que Pra tu ver como não valeu a pena ter decorado, cara. Não ficasse melhor no raciocínio. Decorou uma regra idiota como decorar uma música. Não serve para grandes coisas. Para que a pessoa consiga aplicar o raciocínio na vida dela, ser melhor no dia a dia, nos afazeres do dia a dia, ela tem que ir além, ela tem que entender o porquê das coisas. Decoreba aí não vai nos ajudar. Antes de fazer então um mantra idiota que a gente não sabe para que serve, eu te pergunto, sem tirar o MMC, como é que eu posso somar essas frações sem tirar o MMC? Usando uma outra técnica mais óbvia, mais natural. Vou te ajudar. Para somar frações, os denominadores têm que ser, como a gente acabou de ver. Então, a única forma de eu somar essas frações é achando frações equivalentes, ou seja, que tem o mesmo resultado daquelas frações, mas números diferentes. 20 é um número bom. 20 é um número bom. Como é que eu faria aparecer 20 aqui? 4 vezes 5. Eu multiplicaria por 5 tanto o numerador quanto... Porque é assim que se acha frações equivalentes, multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número. E a outra? 4. Resumindo, tu sempre pode usar essa técnica, pegar esse número, multiplicar esse aqui embaixo a outra, pegar esse, multiplicar esse aqui embaixo a outra, que sempre vai funcionar. E aí tu vê, não tem decoreba, é uma coisa idiota na tua frente. Já que a ordem dos fatores não tem o produto, se eu pegar o denominador de uma e multiplicar em cima e embaixo a outra e vice-versa, claro que embaixo os números vão ficar iguais.
Claro! E tá óbvio que eu não estou modificando as frações, porque desde criancinha a gente ensina, né? O que são frações equivalentes. Que é quanto mesmo? Que é 22 sobre 20. É ali de 20. E aí, claro, tu simplifica por 2, dá 11 sobre 10. Então tu vê, foi natural. Não teve decoreba satânica, foi uma coisa natural. Aí eu te pergunto, o que acontece se eu tirar o MMC? Isso aqui já é um processo mecânico que a galera não entende o que está fazendo, fala a verdade. Parece o cara parece estar em transe aí fazendo agora. Ah, eu descubro 20 que o amigo intuiu. Mas não esqueçam, ele só conseguiu intuir o número certo porque os números eram fáceis. Se eu botar ali 12 e 18, já não vai me dizer de cabeça rapidão quanto é que é o número. Tá entendendo? Por isso que a técnica depois para achar esse númerozinho mágico pode ser útil. E aí, cara, por que eu divido pelo de baixo? 20 dividido por 4. É, 5. Para tu descobrir por que número tu tá multiplicando em cima e embaixo. Tu divide pelo de baixo só para descobrir o que tu tá fazendo. A professora com preguiça de explicar, certo? E a gurizada metendo terror, ela tá com medo de falar, cala a boca que tu vai aprender. Entendeu? Aí ela quer ser amiguinha às vezes dos coleguinhas e tal, aí ela fraqueja e ensina o mantra. Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Fica tudo zumbi, que não serve pra nada e acredita no Jornal da Globo. Fica tudo zumbi, pai. Mas zumbi. Então, por favor, comecem a se perguntar por que eu faço assim. Em tudo. Na biologia, na geografia, na história. Professor, eu sei que o fulano aconteceu, mas por que ele fez aquela cagada, professor? Então tem que entender o antes que fez as pessoas chegarem nas suas ações. Não vou, cara, sempre que eu escuto alguém com uma dificuldade maior em matemática básica e quero ajudar, eu sei que não é só do amigo, é de um monte de gente, eu tento fazer o que eu posso pra... Só que é tu que tem que ser o agente da transformação, cara. É tu que tem que ficar se perguntando sempre por quê e não engolir, não aceitar uma informação maluca sem entender por quê. Tira o MMC, divide pelo de baixo. Depois a gente fala mais sobre isso. Agora chega. Espero que eu tenha mexido com as frações do teu coração. Meu Deus, cara, meu cérebro tá latejando. Posso somar? Com essa técnica eu posso somar sempre de 2 em 2, né? Mas aí justifica isso. Só justifica o mantra quando eu tenho muitas frações, né? E para poder descobrir o menor número para poder achar o denominador. Por isso, mínimo, múltiplo comum, porque ele é o menor. Porque sim, eu poderia ter multiplicado por outros números em cima e embaixo para achar a resposta. Eu poderia ter feito aparecer 40 aqui, eu poderia ter aparecido 80, né? Certo? Quando eu faço isso, eu descubro o menor número. E aí, economiza tempo. O que eu quero dizer é que não faz sentido o aluno decorar sem entender. Certo? É porque se ele esquecer e entendeu, ele busca de novo, pensa em seguir. Certo?